Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 20 de novembro e eu vou trazer para vocês um alerta vermelho para Porto Alegre. A gente vai analisar os dados e fundamentalmente o que eu quero falar para vocês hoje é que todos os sinais estão indicando que a situação vai ficar feia. Nas próximas semanas, a situação pode ficar bem feia aqui em Porto Alegre. Vamos dar uma olhada. Enfim, esse daqui é o gráfico dos casos em Porto Alegre por data de confirmação. Ou seja, se hoje eu sei que tem 52.518, esse número não vai se alterar. No dia 12, a prefeitura sabia que tinha 48.866, esse número não vai se alterar. Por que eu estou trazendo esse gráfico por data de confirmação, se eu sempre falo dos números por data de notificação? Porque essa semana, se a gente olhar as novas confirmações, é o maior patamar de, no mínimo, 8 semanas. Na verdade, é o maior patamar de mais tempo ainda. A última vez que a gente registrou um aumento assim de 3.600 novos casos tinha sido lá no final de agosto, início de setembro. Então essa semana foi uma semana assim que opa, tem muito caso entrando. Será que isso é normal? O que será que está acontecendo? Às vezes a gente sabe que esses casos, quando entram, eles são casos represados, né? Por exemplo, teve aquela grande vez em que entraram mais de 1.000 casos no mesmo dia e eram todos casos de meses atrás que os laboratórios privados não tinham divulgado ainda. Mas só que, enfim, então vamos dar uma olhada de onde é que são esses casos. Aqui a gente vem na curva por data de notificação. Ou seja, o dia que o exame foi enviado, a notificação foi enviada, mas ainda não tinha entrado no sistema, ainda não tinha consolidado esses dados. Então, por que a gente olha aqui por data de notificação? Porque por data de notificação a gente consegue ver a diferença entre a curva de uma semana e da outra semana para ver da onde é que vieram esses casos, né? Então aqui, na curva do dia 12 de novembro, a gente tinha 48.866 casos. Hoje, para o mesmo período, a gente tem 50.802 casos. Ou seja, a gente teve 1.900 casos daqueles 3.600. Desses 3.600 casos, 1.900 são de uma semana atrás ou mais. O que isso significa? Significa que na faixa de 1.700 não são. Então a gente tem uma grande massa de casos que são dessa semana. E outra coisa, a gente observa que de 2 semanas ou mais é quase nada. Ou seja, esses 1.900 casos dessa semana são dessa semana mesmo. Isso já mostra que semana passada já estava havendo uma aceleração. Em geral, o represamento de Porto Alegre, esse percentual aqui, ele fica em torno de 2,5% a 3%. Semana passada ele ficou 4%. Isso mostra que o nosso sistema de testagem está sobrecarregado. Que a nossa testagem está demorando mais para sair. Porque isso daqui não é culpa, digamos assim, culpa entre aspas, né? Isso daqui não é responsabilidade de laboratório privado. Isso daqui é a nossa responsabilidade mesmo. Agora, o que acontece essa semana? Essa semana a gente está oficialmente com 52.518 casos confirmados, mas a gente sabe que não é o dado consolidado para o dia de hoje, que já tem mais notificações. Em qual patamar? Provavelmente na faixa de 3% a 4%. Então a gente vai fazer esse ajuste. Eu vou fazer um ajuste conservador de 3%. E se a gente fizer esse ajuste de 3%, hoje, no dia 19, aliás ontem, a gente chega não a 52.518, mas a 54.094 casos. Então a gente vê que essa semana, os casos que são dessa semana também estão bastante altos. 3.292 casos, supostamente, provavelmente não vai ser exatamente isso, só se tiver muita sorte, mas só que, se der muita coincidência, eu quero dizer, né? Só que provavelmente vai ser nesse patamar, ou maior, lembrando que eu fiz um ajuste mais ou menos conservador, de 3%. Então, o que é a comparação dessa semana com as semanas anteriores? A gente vem aqui para os novos casos por dia e a gente observa que essa semana a gente tem patamares
altos em diversos dias. Aqui nos últimos 8 dias, 4 dias acima de 600 casos. Sendo que nas últimas 8 semanas, a gente teve só 3 dias acima de 600 casos. E observando que no dia 26 de outubro, que não faz tanto tempo assim, faz 4 semanas atrás, né? Foi o recorde de novos casos no mesmo dia. E lembrando que eu só fiz ajuste aqui nessa semana. Ou seja, a gente está batendo recordes ainda. A gente está crescendo. Olha as médias semanais. A gente saiu aqui de um período ótimo de médias em torno de 300 médias médias em torno de 300 casos por dia. Semana passada, sem nenhum ajuste, eu tenho que bater muito nessa tecla, a gente chegou a 390 casos por dia. E essa semana, com esse ajuste de 3%, a gente chega a 470 casos por dia. Por que isso é grave? Porque o nosso auge está muito perto. No nosso auge, lá no dia 19 de agosto, nesse dia, a média dos últimos 7 dias tinha registrado 493 casos por dia. De 470 para 493, gente, não é nada. A gente está assim num patamar equivalente de contaminações, de confirmações, ao auge. É muito próximo. E isso, de novo, é com uma suposição de 3% de represamento para essa semana. Se fosse 4%, a gente passa do auge. 3% a gente fica um pouquinho abaixo do auge. 4% a gente passa passado do auge, a gente passa forte o auge. Ou seja, a gente está vendo uma aceleração forte na capital nas últimas semanas. Eu até espero que não chegue a 4%, que chegue a 3%, ou 2,5%. 2,5% seria ótimo, mas mesmo com 2,5%, a gente ficaria aqui na faixa de 400, pessoal. Ou seja, não é a minha suposição que está fazendo esse avanço. Esse avanço está pesado, é um sinal forte de que a gente está aumentando. E que daqui talvez 1 ou 2 semanas, a gente tenha um novo auge. Esse pico aqui fique para trás e a gente tem um novo auge. Eu não vou chamar de segunda onda só porque ainda é a primeira onda. Porque a gente não teve uma redução em nenhuma semana do número de casos tão drasticamente que a gente tenha se afastado do auge. Nosso auge é 493. A semana que menos confirmou 268. O que é mais da metade disso daqui, ou seja, em nenhum momento a gente chegou mais próximo do fim do que próximo do auge. Por isso que isso daqui ainda é a primeira onda. Agora a gente está vendo uma retomada da força dessa primeira onda. E a gente pode mudar o nosso auge. Em vez de ter tido auge lá em agosto, a gente vai ter auge em novembro. Ou a gente vai ter auge em dezembro. Enfim, vamos voltar aqui para outros dados. Aqui outro sinal de que a gente está piorando e que está piorando forte. A gente não só venceu a barreira dos 4.000 casos ativos, que a gente ficou meses, mas meses e meses e meses em 4.000 casos ativos. Eu até falava, olha, os casos ativos não estão diminuindo, a gente está sempre na faixa de 4.000 casos ativos e devia estar diminuindo, e não diminui. Mas dessa vez a gente não só diminuiu, mas a gente venceu a barreira dos 4.000, venceu a barreira dos 5.000. E esses daqui são dados sem nenhum ajuste. Isso daqui é dado oficial da Secretaria Municipal da Saúde. 5.500 casos ativos. É muito alto. Isso daqui é 20% a mais do que a gente tinha na semana passada. Isso daqui significa que nas próximas semanas a gente fatalmente pode ter 20% a mais de novas contaminações. Porque mais casos ativos significam mais pessoas infecciosas, ou seja, mais pessoas transmitindo a doença. Ou seja, a gente vai ter mais pessoas se contaminando nas próximas semanas. Os óbitos é o único pequeno alento que a gente tem, porque a gente não está vendo nenhum aumento nos óbitos. Os óbitos estão estabilizados aqui na faixa de 60 óbitos por semana.
Vamos ver se a gente consegue manter esses 60 ou baixar, porque já tiveram épocas que a gente estava mais querendo baixar de 50, lembra? E agora a gente já está assim, ó, se contentando com ficar estável em 60, sendo que no auge a gente teve 90 e tantos óbitos numa mesma semana. Então essa semana a gente só teve 42 confirmações, mas lembrando que esses dados não estão consolidados, a gente vai ter novas confirmações de pacientes que infelizmente já vieram a óbito, só não está contabilizado ainda. E agora o número de pacientes em UTIs, a gente quebrou aquela tendência de decrescimento, a gente estava com uma tendência muito boa, muito positiva de decrescimento, e agora a gente está com uma tendência de leve crescimento, ainda não está um crescimento muito acentuado, mas está crescendo. Aqui, se a gente pegar aqui, observar essas últimas 3 semanas, a gente vê claramente um período aqui de leve crescimento. De vez em quando decresce, de vez em quando cresce mais, mas enfim, a gente está num período que a tendência é de crescimento do número de pacientes Covid em UTIs. Isso daí é perigoso, porque se as UTIs chegarem de novo naquele patamar de 300 e poucos pacientes em UTIs, os hospitais vão estar de novo sobrecarregados. Os profissionais de saúde vão estar sobrecarregados, porque os leitos de UTI são criados, esses leitos extra, para comportar esses pacientes, mas é uma coisa emergencial, não é um leito tal qual um leito regular do hospital. Ou seja, a qualidade do serviço não é a mesma, fora que um profissional cuidando de tantos pacientes, quanto menos pacientes, melhor ele vai conseguir cuidar de cada um dos pacientes, né, pessoal? Isso a gente sabe. Mas enfim, queria comentar com vocês isso, a gente está num período muito delicado. A gente tem que virar isso, gente. A gente tem que conseguir fazer essa curva descer de novo. O que está fazendo a curva subir em Porto Alegre? É falta de cuidados pessoais. É muita gente sem máscara. É muita gente achando que, não, agora já está mais tranquilo. Mas não tá. Mas não tá. Falta conscientização por parte dos indivíduos. Está faltando forte uma conscientização em massa. Não está acabada a pandemia. A vacina ainda vai demorar 1 ou 2 meses, num caso positivo, num caso assim de grande agilidade, 1, 2 meses a gente começa a vacinar. Mas vai começar por quem? Pelos profissionais de saúde, o pessoal que está na linha de frente. Até a vacina vir em milhões de doses para a gente conseguir vacinar em massa, vai aí fevereiro, março, até um pouquinho mais. Eu tenho a esperança, a minha expectativa sempre foi essa. Primeiras doses da vacina sendo aplicadas já em dezembro, em janeiro uma boa dosagem e a partir de março conseguir vacinar uma grande parcela da população, digamos assim, a gente tem no Brasil na faixa de 100 milhões de doses aplicadas em março, isso seria muito positivo, aí 200 milhões lá por abril, maio, vacinação generalizada. Mas ainda tem um tempo até que a gente consiga fazer isso, o que não dá é a gente ver os nossos óbitos aumentarem. Não dá pra gente ficar achando que não vai dar nada, porque isso, porque aquilo, porque pode dar. A gente sabe que os pacientes recuperados, eles não estão 100% recuperados. Tem muita gente que fica com sequelas. E essa doença é uma doença super nova, a gente não sabe qual que vai ser a duração dessas sequelas, né? E como é que a gente faz para tratar essas sequelas. Bem, pessoal, por parte da sociedade é isso que tem que ser feito. É cuidado pessoal, utilização de máscara. É um absurdo que a gente esteja chegando aí em dezembro e eu ainda esteja falando, tentando conscientizar as pessoas a usar máscara. É um absurdo que cada vez menos pessoas estão usando máscara. Mas enfim, a gente não está num período de normalidade, gente. Não está num período de normalidade. Não é a hora de sair fazendo grandes aglomerações, grandes festas. Dá para tentar voltar um pouquinho? Dá para tentar voltar um pouquinho, mas só que com todos os cuidados, de preferência ambientes ao ar livre, utilizando a máscara, não só para se proteger, mas para proteger todo mundo.
E por parte do poder público, o que poderia ser feito? Eu vou falar a verdade. Até não sei se a solução, que nenhuma vez eu já achei lá no início, quando fechou tudo a gente aplaudiu, e eu até acho que foi muito certo fechar tudo, para conscientizar. Eu acho que fechar tudo foi uma boa mensagem. Olha, é grave, pessoal. É grave. Tem que parar tudo. Mas só que talvez fechar tudo naqueles níveis de março, abril, não seja a solução. Mas tem que ter essa conscientização e tem que ter testagem em massa. Testagem preventiva. Não só testar as pessoas que estão com suspeita, e aliás nem elas. A gente tem que testar preventivamente. Eu tenho observado alguns boletins, uma hora dessas eu vou trazer aqui esses dados, que são os boletins específicos das escolas que já voltaram às atividades aqui em Porto Alegre. E nessas escolas está sendo feita testagem preventiva. E é muito bom isso. Por que está sendo feita uma testagem preventiva e o que caracteriza uma testagem preventiva? Uma testagem preventiva é uma testagem com a positividade muito baixa. Que eu testo muitas pessoas para achar casos confirmados. E a positividade nas escolas está na faixa de 8 a 9% desses testes sendo feitos. Ou seja, a gente testa 11, 12 pessoas para uma ter a doença. Lembrando que a positividade recomendada pela OMS é abaixo de 10%. Então, nas escolas está sendo feito isso. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que quando uma grande massa de escolas voltarem às atividades, não seja mais possível fazer uma testagem preventiva. Ou se perca o interesse, já que afinal todo mundo já voltou. Porque a testagem preventiva ela é muito importante para evitar o surto. Eu pego aquela pessoa infecciosa antes dela saber que está infecciosa, antes dela desenvolver os sintomas. Então, a gente tem que fazer essa testagem em massa, e não só nas escolas. A gente tem que fazer essa testagem preventiva também nos hospitais, com os profissionais de saúde. A gente tem que fazer nos motoristas do transporte coletivo, motorista de ônibus, cobrador. Essas pessoas que estão aí na linha de frente, estão na lida e estão lidando com o público, estão lidando com centenas de pessoas todos os dias. A chance dessas pessoas se contaminarem é muito alta, essa é a verdade. Estou lidando com 100 pessoas todo dia. Aí tem, não sei como é que cada uma delas está se cuidando, né? E tem muita gente que se cuida muito pouco. Aí anda sem máscara, não tá nem aí. Ah, aqui eu tenho que colocar a máscara para entrar. Vou entrar no ônibus, então vou colocar a máscara. Daí põe a máscara, entra no ônibus. Mas só que não usou um álcool gel, tossiu na mão, sei lá. A gente não sabe como é que essas coisas estão, como é que as pessoas estão. Aliás, a gente já sabe, né? Muita gente não tá se cuidando. Então, gente, eu me alonguei muito aqui, mas é para tentar falar isso. Se conscientiza e tenta conscientizar o próximo. Claro que quem está vendo esse vídeo, ainda mais quem está vendo até o fim aqui, 18 minutos de vídeo já está mais conscientizado. Mas a mensagem é para conscientizar os outros. É para a gente passar essa mensagem adiante. A gente tem que conscientizar todo mundo. Não dá para ficar achando que voltou tudo ao normal, porque não voltou, tá, pessoal? E ao contrário. A gente está chegando aí em níveis de novos casos por dia muito próximos do auge lá em agosto. Se em agosto a gente se protegia porque estava muito alta a circulação do vírus, tá na hora da gente voltar a se proteger, porque a circulação do vírus está igual. Tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Desculpa se me alonguei, mas enfim, eu tô preocupado. Essa semana eu me preocupei de verdade, tá, pessoal? Então, fica seguro. Usa a máscara. O que sair, leva álcool gel, limpa as mãos, higiene, aquela coisa toda que eu sempre falei. Mas enfim, muito obrigado e até a próxima.